terminou agora há pouquinho em São Januário. Vasco decepciona na estreia, empata com o Vila Nova por 1-1 e começa muito mal a sua trajetória de volta à Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. O Vasco entrou em campo com vontade, apoiado pela torcida, que lotou São Januário, fez a parte dela, porém, os problemas que nós vimos em campo hoje foram os mesmos que vimos no ano passado, no estadual. Quais são eles? Falta de organização, um time nervoso, com jogadores sem postura em campo, e eu vou falar mais sobre isso depois da vinhetinha. Fica ligado, já volto. Então, galera, o Vasco foi a campo hoje em São Januário com a seguinte escalação: Thiago Rodrigues, o Everton, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Zé Gabriel, Yuri Lara, Bruno Nazário, Nenê, Raniel. O Vasco foi facilmente combatido e anulado pelo Vila Nova, que teve as melhores chances de gol no jogo. O Vasco começou o jogo até com ímpeto lá em cima, tentando fazer 1-0, tentando animar a sua torcida. Porém, o que vem acontecendo com o Vasco rotineiramente nos últimos anos a gente vê um time que começa com ímpeto alto nos 10, 15 primeiros minutos, depois parece que mesmo fazendo gol, mesmo o Vasco fazendo gol, depois parece que o time dá uma relaxada e fica desligadão no jogo. Mais uma vez, o Zé Ricardo com 17 dias para trabalhar, mais uma vez nós vimos um time completamente sem padrão tático, um time sem meio campo, laterais fraquíssimos, uma zaga que sabe-se lá Deus como, não fez o Vasco perder o jogo hoje, porque a zaga ainda assim consegue dar conta. Então, galera, o prognóstico aí para a Série B com esse empate é muito ruim. Acho que o Vasco esse ano, se subir, eu quero que suba, vai subir com muita dificuldade, porque nós sabemos o que é vestir, nós torcedores sabemos o que é torcer pro Vasco, mas os jogadores que estão lá não sabem o que é envergar a cruz de malta no peito, e não pode de jeito nenhum, eu falei no meu vídeo mais cedo, jogadores que vestem a camisa do Vasco se borrarem de medo, não pode. A diretoria tem que diagnosticar isso agora e negociar e conseguir jogadores melhores, preparados psicologicamente. O estádio lotado, favorável ao Vasco, e o Vasco consegue, o time do Vasco consegue fazer com que a torcida, eu alertei isso, com que a torcida se voltasse contra o próprio time. Virou um caldeirão inicialmente favorável ao Vasco, posteriormente virou um caldeirão negativo ao Vasco. Por que negativo? Porque quando o jogador tem personalidade, ele consegue lidar com as críticas da torcida, com as vaias da torcida, e tem alguns jogadores que são fora de série que conseguem transformar isso em combustível para buscar uma melhor partida ali no próprio jogo, um melhor desempenho, cresce com as vaias. E eu vejo rotineiramente nesses últimos anos, também pelo o poder aquisitivo do Vasco é muito baixo. Vasco pega jogadores embaixo. Então, o Vasco traz jogadores que não deram certo em clubes como Fortaleza, agora com o lateral direito que veio, Gabriel Dias. Pega jogadores que não serviram no Inter, o Zé Gabriel. Pega jogadores que não serviram no Cruzeiro. Pega jogadores que não serviram em determinados locais e traz determinados clubes e traz para o Vasco. E esses jogadores, sem menor preparo emocional, não conseguem dar conta da pressão que é jogar no Vasco. O Vasco é muito grande, o Vasco tem uma torcida enorme, apaixonada, que vem rotineiramente todos os anos sofrendo com esse tipo de jogador. Então o Vasco hoje sofreu mais uma vez com jogadores fracos, sem personalidade. Coloco aqui como exemplos Bruno Nazário, o Everton. Bruno Nazário mais uma vez escalado na posição errada, ele não é ponta direita. O Everton muito fraco, se borra todo de medo. O Edmar com uma bola parada até razoável de defesa, com um posicionamento até bom de defesa, porém para apoiar é muito fraco. O Vasco não tem apoio pelas laterais, o Vasco tem um miolo de meio campo ali da proteção na volância hoje, que também não conseguiu dar sustentação para o Nenê armar suas jogadas. Um ataque hoje com o Gabriel Peck, que correu muito, mas mais uma vez correu muito errado. O Vasco deu muito espaço no meio campo. O time como um todo não fez uma boa partida. Hoje eu não vou parar para dar notas individualmente, eu vou falar de uma forma geral. Os piores em campo, o Everton,
os piores em campo. Bruno Nazário, o Gabriel Peck, por mais que tenha corrido muito, também foi muito mal. O Raniel ainda se salva, que estava ali no momento para fazer o gol como centroavante. Então, entraram no Vasco hoje o Lucas Oliveira, o Vitinho, o Juninho, o Getúlio e o Figueiredo. E o Zé Ricardo, numa ânsia de conseguir melhorar o que estava muito ruim, melhorar pelo menos um pouco, colocou esses jogadores, parece que meio que em atacado, foi colocando um atrás do outro. E o Vasco, que já não tinha uma estrutura de meio campo, de time estabelecido, entrosado, que deveria ter, porque treinou mais uma vez 17 dias de treinamento, não serviu para nada. O Vasco hoje foi um bando em campo mais uma vez. Então o Zé Ricardo tentou fazer as alterações que pioraram o time, deu uma responsabilidade para o Figueiredo ali no ataque, que ele não conseguiu suprir essa necessidade, não conseguiu ajudar na necessidade que o Vasco tinha de criar ofensivamente. E alguns lances ali que a gente viu que o time estava nervoso, o time como um todo se sentiu muito nervoso, se sentiu pressionado pela torcida. E gente, para vestir a camisa do Vasco, jogador de futebol, que se sente pressionado, tem que sair. Se não sair pedindo demissão, tem que ser demitido, tem que ser mandado embora. O Nenê hoje, mais uma vez eu falo, o Nenê já jogou muita bola na vida dele, o Nenê ainda tem uma boa qualidade de passe, uma bola parada boa, porém o Nenê não agrega ao grupo. Ele é individualista, ele quer resolver as coisas e ele é chiliquento. Hoje ele saiu reclamando, jogando a braçadeira de capitão no chão. E o que eu falo, por mais que eu entenda a cabeça do Nenê, o que vai agregar esse tipo de atitude perante o elenco? Perante os reservas que estavam ali olhando essa atitude dele. O Zé Ricardo vai perder comando. Tudo que o Vasco não precisa nesse início de Série B é de uma crise instalada. Porque se o Vasco, sem crise, já mostra o que mostra em campo, se o Nenê arrumar uma crise de dividir o grupo por conta de não querer ser substituído, um cara de 40 anos que não quer ser 40 anos que não quer ser substituído, é muito difícil, né? Se achar dono do clube com 40 anos. E o Vasco, mais uma vez, não é culpa só do Nenê, é culpa do Vasco também, que se coloca à disposição para vivenciar esse tipo de situação. Um clube que nem o Vasco da Gama se sujeitar a jogadores que nem o Nenê. Nenhum jogador é maior que a instituição. Então, errado, muito errado a atitude do Nenê. Não gostei. Por mim, ele já ficava no banco de reservas no próximo jogo como uma punição. Ah, mas e o cérebro do time? Cara, a resposta tem que ser rápida, porque se o Nenê se sentir o dono do time, o Zé Ricardo vai perder o comando e o Nenê não é técnico de futebol para comandar o time, e o Zé Ricardo vai acabar sendo demitido. Falando especificamente do Zé Ricardo, não que eu queira que ele fique, mas eu não posso concordar com a atitude do Nenê. O que ele fez hoje não poderia ter feito como um profissional de 40 anos experiente que é. E o Zé Ricardo, se deixar e baixar a bola, como o Zé Ricardo tem uma personalidade mais tranquila e introspectiva, pode ser que ele absorva esse golpe e o elenco do Vasco rache. E se o elenco do Vasco hoje entrar em crise e rachar, por conta do grupo que é favorável ao Zé Ricardo e do grupo que é favorável ao Nenê, só o Vasco vai perder. Só o Vasco vai perder e vai correr risco de não subir, porque essas primeiras rodadas são muito importantes. Importantes no sentido de somar ponto, importantes no sentido de dar confiança para o time. Então o time hoje como um todo, os que foram titulares e os que entraram, não conseguiram dar conta. O time foi muito mal, foi um bando. Lembrou muito de partidas que eu já presenciei esse ano, muitas do ano passado, que o Vasco perde de uma hora para outra do controle do jogo. Tá até bem, mas do nada perde o controle do jogo, o adversário domina. E mais uma vez, torcida do Vasco é maravilhosa. A torcida do Vasco lotou São Januário hoje para apoiar o time. Porém, o time não correspondeu. Como resultado, a torcida vai vaiar. É direito dela. Agora, o jogador de futebol profissional, que é bem pago, hoje o Vasco está pagando em dia, não pode sentir o peso de ser vaiado. Não pode abaixar a guarda, ser vaiado e deixar o clube, deixar o clube na mão, deixar o time na mão. Então a diretoria do Vasco, a comissão técnica, se o Zé Ricardo tiver alguma esperança de permanecer, ele tem que diagnosticar esse tipo de problema que o Everton traz, que o Bruno Nazário traz, que tantos outros jogadores do Vasco que hoje estão no elenco lá trazem. O Edmar, com 35 anos, sentir pressão de torcida, Zé Gabriel sentir pressão de torcida, não consigo entender. São jogadores que já têm uma experiência, já têm uma rodagem, tirando o Everton, que é muito ruim, independente da idade. Jogadores com rodagem sentir a pressão do Vasco, da torcida do Vasco, para mim, como um mero torcedor e que gosta de analisar futebol, não é compreensível, não entendo e não pode acontecer. Então é isso, galera. O Vasco volta a campo agora sábado, 19 horas, contra o CRB
em Alagoas, pedreira braba pela frente. O Vasco que provavelmente vai com a guarda um pouco mais baixa, vai com um pouco mais desanimado pela essa estreia, mas eu espero que mesmo assim o Vasco se recupere, porque a gente aqui só nos resta torcer, mas está muito difícil ser otimista, muito difícil. Zé Ricardo em 17 dias não mostrou absolutamente nada novo, mostra que está perdido, e o pior, foi ele que montou esse elenco. Então galera, se inscreve aí, dá essa moral, o canal está crescendo, está tendo mais visualizações, deixa o seu like aí se você curtiu, compartilha no Instagram e no WhatsApp. E em breve eu volto aí para fazer mais vídeos de pós-jogo, de contratações e de mais o que estiver acontecendo com o nosso clube. Valeu? Saudações vascaínas!